é mais segredo para nenhum desenvolvedor que Next.js realmente é um produto incrível. E é incrível o quanto a Vercel fez esse produto crescer em tanto pouco tempo e mudar também, literalmente da água para o vinho. E se você quer saber como elevar o seu nível do seu projeto em Next.js, saiba que é possível sim. E nesse vídeo de hoje eu vou te explicar 7 libraries que vai te ajudar muito e aumentar sua produtividade com Next.js. Apenas lembrando, tá, que não existe bala de prata, pelo amor de Deus, misericórdia, gente, não me coloca nessa situação, é apenas a minha opinião, beleza? Então, simbora! Fui procurar Prisma aqui, ó, apareceu já uns seminovos aqui, ó, em todo o Brasil, mas não, quero Prisma JS. Bom, então vamos lá, começar pelo Prisma, né? Que na realidade o Prisma ele não é específico para o Next.js, ele pode ser utilizado em outras tecnologias também, como por exemplo o Node. Mas por que ele é tão bom utilizar com o Next, né? Então o Prisma ele é um ORM, ou seja, ele é o que fica entre o meio de campo, entre o seu banco de dados, o ORM e o seu back-end. Então normalmente o back-end consome esses dados do ORM, né? Que nesse caso aqui é o Prisma. Por que ele é tão bom para utilizar com Next.js? Ele já tem a integração, né? Então ele é type to safe também. Então você consegue utilizar o TypeScript ao seu favor. Então isso já facilita muito, é uma experiência muito mais agradável. Além do Prisma, como ORM, a gente também tem o Drizzle, que ele vem crescendo muito, né, durante esses últimos tempos aí na comunidade de Next, que ele também é um ORM, ele também utiliza o TypeScript, você consegue ter as tipagens ali. E qual que é a vantagem dele para o Prisma? Qual que é a principal diferença? A principal diferença é que o Drizzle, ele é SQL-like, né? Então, o que isso significa? Significa que ele é muito próximo do SQL. A vantagem é justamente essa questão de curva de aprendizado. Então, por exemplo, se eu sou júnior e eu estou pegando um projeto full stack agora e eu meter logo um Prisma, né? Eu vou conseguir fazer, por exemplo, um users find all, né? Um user save. Só que eu não vou entender o que está acontecendo por debaixo dos panos. Já o Drizzle, ele veio com uma proposta de vir SQL-like, né? Então, com ele você consegue ver como que, por exemplo, aqui, ó, como que é um SQL, o que é um left join, o que eu tenho que fazer para pegar os dados que tem relação com essa tabela. Então, a curva de aprendizado, ela é menor, então, tipo assim, você consegue aprender os dois mundos, né? Você consegue ter as vantagens do ORM e você também consegue aprender o SQL ao mesmo tempo. Bom, eu não poderia deixar ele de lado, né, gente? Vocês sabem que é meu queridinho atualmente, né? Não é segredo para ninguém também. Então, Chat.CNY, já tem um vídeo aqui no canal que eu falo as vantagens e as desvantagens dele. Então, para mim, isso, assim, é muito particular, muito pessoal mesmo, tá? Eu tô curtindo muito utilizar ele para projetos, para aprender mesmo, né? Ele é muito utilizado, assim, para sistemas grandes, né? Então, vou montar o dashboard, montar o RP, vou montar um sistema complexo. Então, para ele é muito útil, porque você consegue ter um padrão ali entre seus componentes, entre suas telas. Para mim, ele teria que estar muito bem nessa lista aqui. Além da produtividade dele, né? Porque com um simples comando você já tem um componente pronto e você só utiliza. Você não precisa criar as coisas do zero. Agora, imagina a situação que você está montando um SaaS, você precisa fazer o processo de pagamento do SaaS, né? Obviamente. Então, o que vai acontecer? Vamos supor assim que você está fazendo um SaaS utilizando o Stripe. Quando o usuário fazer o pagamento, o Stripe vai mandar um webhook para o seu back-end. E como que a gente faz isso em Next.js? Ou ainda melhor, você precisa rodar rotinas, né? O Chrome, em, sei lá, a gente especifica um horário todo dia, 5 horas da tarde. Bom, não é tão simples quanto parece, porém, tem uma tecnologia que veio para facilitar muito mais background jobs, que é o Trigger.dev. Ele é open source, background jobs que ele roda ali, você consegue especificar webhooks, scheduling, então ele é muito útil. Tem até aqui um exemplo de como você pode definir um job quando um usuário do Stripe faz o pagamento ou uma assinatura, né? Então ele já dá meio que quase tudo pronto aqui pra gente. E a gente só precisa especificar mesmo aqui
dentro do sistema como que ele vai funcionar. Então, assim, chega um momento que ele é pago, né? Mas se a gente olhar aqui, sim, é um preço até que bacana, né? E ainda eles têm o free, né? Que você consegue utilizar em seus projetos tranquilamente. Então, essa também, assim, eu não cheguei a testar, porque ainda não cheguei nesse ponto específico de utilizar uma API de pagamento ou utilizar Chrome a partir do Next.js, mas com certeza absoluta eu utilizaria esse cara aqui. Bom, vamos supor que você deseja autenticar seu usuário com algum provedor, seja Google, Twitter, Git. A próxima tecnologia, vocês já estão vendo aqui, é o NextAuth, né? E já tem algumas empresas que dão esses provedores pré-prontos para a gente, além da gestão do usuário, como por exemplo o Clerk. Então, com ele você consegue fazer gerenciamento dos seus usuários, por exemplo, gerenciamento de rules, gerenciamento de autenticação, esquecer a senha. Então, tipo, eles meio que dão tudo para você. Além do Clerk, tem também o não é Kindle, é Kinder, que eles também vêm com a mesma proposta, né, de autenticação de usuários. Só que assim, se você não quer utilizar um serviço de terceiro, né, além porque eles são pagos, né, você consegue utilizar o NextAuth, que é gratuito, né? A única coisa que você vai precisar é só das chaves, né? Então, vou fazer com o Google. Então, você só precisa das chaves do Google. Aqui, por exemplo, a documentação é bem completa e é bem tranquilo de utilizar. Então, aqui, ó, um exemplo aqui por parte do servidor, é só você passando as chaves, né? Então, aqui é no caso da Apple, Facebook e Google. Então, também fica a minha sugestão, caso você queira implementar do zero, utilize o NextAuth. Tem o Clerk também, que eles também têm um plano gratuito, caso você queira algo mais rápido ainda, até 10 mil usuários, então é bastante usuário que você consegue utilizar no plano gratuito e depois começa a pagar, mas ainda vale super a pena, principalmente para projetos pequeno e MVP, né? Mas caso não quiser fazer do zero, NextAuth tá aí, open source e mão na massa. Bom, eu não poderia deixar ele de fora, né? O TRPC é End-to-End Type Safe. Se caso assim você não quer criar uma API REST, mas você ainda quer um back-end, né, tem um poder de um back-end ali, eu indico o TRPC, e principalmente você também que utiliza TypeScript, porque ele é End-to-End Type Safe, então você consegue compartilhar as tipagens nos dois ambientes, então isso dá uma segurança muito maior, principalmente para o seu front e para o seu back-end, porque eles vão estar falando a mesma língua. Né? Então não tem possibilidade de enviar um dado a mais, um dado a menos. Então é bem útil nesses aspectos. E tem um vídeo aqui no canal que eu faço um setup de um projeto com Turbo Repo utilizando o TRPC. E vale a pena também, caso você tenha interesse, dar uma olhadinha. Eu acho que no futuro, não sei, né? Vocês me digam aí no comentário se vocês desejam ver algum tutorial relacionado ao TRPC, que eu trago aqui também. Além dessa vantagem dele ser End-to-End Type Safe, você consegue utilizar uma outra tecnologia também, que é maravilhosa, junto com o TRPC, que é o Zod. O que é o Zod? O Zod, ele é um validador de objeto. Ou seja, isso também é uma grande vantagem, porque você consegue utilizar o Zod tanto no seu back-end quanto no seu front-end. Então, caso você queira utilizar um Next como back-end, você cria um validador só e você consegue reutilizar tanto no client side quanto no back-end side. Então é uma vantagem muito grande e é uma mão na roda também, né? Porque você não precisa criar dois validadores ali, né? Então tem um vídeo aqui no meu canal também que eu explico sobre ele, as vantagens e desvantagens e como utilizar o Zod com React Hook Forms. Apenas explicando que o React Hook Form, ele não é específico para o Next, mas você consegue utilizar, né? Ele tanto em Next, React, enfim, ele é muito útil para o lado do cliente. Tem um vídeo aqui, né? Eu já falei anteriormente, mas eu explico as vantagens e desvantagens, mas a principal vantagem dele é a parte de re-render. Então, é muito útil porque sua plataforma fica mais performática, né? Seus formulários ficam mais rápidos. E por último, não menos importante, o TenStack. Ele é muito útil para você trabalhar com dados no seu front-end. Então, ele nos proporciona vários hooks
que você consegue tanto utilizar para o gerenciamento de estado, utilizar para rotas, paginação, Infinite Scroll. Aliás, tem até um vídeo aqui no canal, que foi o último que eu postei, que eu ensino a utilizar o Infinite Scroll, utilizando o TanStack, né, um hook do TanStack. Então, ele é muito útil para utilizar dados e manipulação de dados no React e o Next, né. Eu indico muito utilizar o TanStack, principalmente o TanStack Query. Você consegue trabalhar ali, ele tem o auto-caching, então isso é muito bom, isso dá muita performance pra gente. Ele tem essa parte de paginação, Infinite Scroll Queries, então assim, ele tem uma porrada de coisa, né? Além do TanStack, tem outras coisas também, como por exemplo, o Table. Então com ele você consegue trabalhar ali de uma forma muito mais simples, com tabela, porque a gente sabe, né, quem já trabalhou com tabela em React ali, o Next, não é tão simples quanto parece, tem várias pegadinhas que a gente precisa fazer. Então também vale a pena dar uma olhada, né, nas outras libraries aqui do TanStack. E o melhor de tudo que é open source. Bom, é isso o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado. Se inscrevam no canal e até a próxima. Valeu!